Olá, eu tenho uma palavra de Deus para você a respeito do poder da vida eterna. Eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a sua vida, porque olha, a presença do Espírito Santo é real e à medida que vamos falando da palavra de Deus, você vai ser tocado pelo poder da vida eterna, aí onde você estiver nos assistindo, amém? Vamos começar aqui então fazendo menção lá de João capítulo de número 3, no verso de número 16, olha, um texto bastante conhecido de nós cristãos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então olha só, o que nós acabamos de ler aqui, a promessa da vida eterna. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para nos dar a vida eterna. E essa vida eterna nós não vamos recebê-la, nós já recebemos ela no ato da nossa confissão de fé, quando aceitamos ao Senhor como nosso Deus e como nosso Salvador, Jesus Cristo. Quem crê nele não é condenado, porque recebe a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é algo que você tem, é algo que eu tenho, é algo que nós que recebemos a Cristo, nós temos a vida eterna. E a vida eterna é esta, está lá em João capítulo de número 17, no verso de número 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então quando você confessa a Cristo como seu Salvador e reconhece que só existe um Deus verdadeiro, que é o Pai, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho para nos dar a vida eterna, você então recebe essa vida. O que é então o poder da vida eterna? Espera aí, você vai perceber no decorrer da mensagem. Então você recebeu a vida eterna, você já tem a vida eterna, ela está aí dentro de você. A vida eterna é a vida de Deus, porque Deus é eterno e Ele nos deu a sua vida. Lá em João capítulo 1, no verso de número 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então quando você crê em Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Que poder é esse que te torna de uma criatura para filho de Deus? É o poder da vida eterna, porque agora você recebe o que Deus tem, que é a eternidade. Então, o que é a morte? A morte é só uma passagem. Mas a vida eterna já faz parte de nós. Você tem a vida eterna aí, olha, no seu espírito. Não em um lugarzinho qualquer da sua vida, não. Ele está impregnado, colado no seu espírito humano. Você recebeu a vida que Adão e Eva perderam no Éden, a vida eterna. E o nosso corpo está passando pelo que ele tem que passar até que chegue o tempo da restauração de tudo e da ressurreição do último dia. Mas olha, a vida eterna você tem ela, eu tenho ela, nós que recebemos a Cristo temos ela. Quem não recebeu a Cristo não tem a vida eterna, é o que diz João 3, ele já está condenado. Por quê? Porque ele não recebeu a vida eterna. A vida eterna você recebe através de Cristo, porque o homem perdeu essa vida eterna. Antes ele nascia com a vida eterna, como aconteceu com Adão e Eva, mas após o pecado, a morte passou a reinar no nosso corpo. E aí veio Jesus para trazer a vida eterna. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você se torna uma nova criatura. Você agora tem a natureza de Deus. A vida de Deus habita em você. Olha o que diz o salmista no Salmo de número 82. A partir do verso 5. Eles nada sabem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Então o homem sem Deus, ele não sabe de nada das coisas do Espírito. Ele está em trevas. Ele não sabe nem o que é a vida eterna. E muitos cristãos não atentam para isso, a vida eterna, que eles têm esse poder que está dentro deles. E aí continua dizendo, eu disse, olha, Deus disse,
vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. João 1,12, ele nos fez filhos de Deus, porque ele nos deu a vida de Deus, ele nos deu o Espírito de Deus, que logo à frente eu vou fazer menção da passagem de Hebreus, onde você vai ver que o Espírito de Deus é um Espírito eterno. Se você recebeu o Espírito de Deus, você recebeu a vida eterna. Aonde o Espírito Santo habita? Habita em mim, habita em você. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Antes, morada de demônios, hoje, templo do Espírito Santo. Então, a vida eterna está em nós. E aí ele disse, vós sois deuses, porque somos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis. Por que morrereis como homens? E caireis como qualquer um dos príncipes gentios. Por quê? Por causa do verso 5, porque nada sabem. Quando você não sabe da sua natureza espiritual, quando você não sabe daquilo que Cristo te deu, você vai morrer como um homem. Você vai sofrer como um gentil, como um pecador publicano, como uma pessoa que não recebeu a vida eterna. Mas se você entender o que é a vida eterna, que poder é esse que está dentro de você, isso não vai acontecer com você. Olha só, o que diz a Escritura, vamos adiante. Lá no livro de 1 João, número 3, 24. 1 João 3, 24. Olha o que diz 1 João 3, 24. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então a vida eterna é essa, que ele está em nós. Quando você entende que Deus está habitando em você, porque a vida dele está em você, porque a vida do corpo não é o sangue não é a vida do corpo, o Espírito é a vida de Deus em nós. Então olha, ele está em nós e nós nele, pelo Espírito que ele nos tem dado. Então a vida eterna está em nós. E se temos a vida eterna, nós somos pessoas muito importantes para Deus. Nós somos pessoas que têm o poder de mudar a vida de outras pessoas. Aquelas que estão ainda em trevas. Aquelas que ainda não entenderam o que é o poder da vida eterna. O que é a salvação. Olha só. Lá em Hebreus 9,14 vai falar da natureza desse Espírito. Que ele é um Espírito eterno. Que é o Espírito de Deus. Que eu e você recebemos. Olha, Hebreus capítulo 9, no verso de número 14. Olha só, 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Então o Espírito Santo é eterno. E o Espírito de Deus habita em nós, nós temos a vida eterna. Então, uma vez que temos a vida eterna, que somos filhos do Altíssimo, que somos deuses diante de Deus, não maiores do que Deus, mas como filhos de Deus, olha só, o que isso então vai trazer de benefício para a nossa vida? Existem vários benefícios da vida eterna, porque quando você entende o poder da vida eterna, aí você começa a desfrutar dos benefícios já aqui, olha. Por quê? O pecado não reinará mais sobre o vosso corpo, não é isso que diz a Escritura? Vamos lá em Romanos 6. Romanos capítulo número 6, olha só, verso 11, verso 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Porque quando você recebe a vida eterna, você se torna um vivo no meio de mortos. Quem são os mortos? Aqueles que ainda não receberam a vida eterna. Eles estão mortos nos seus pecados. E é só uma questão de tempo para eles enxergar isso. Porque se eles morrerem literalmente, sem receber a vida eterna, eles então vão já viver aquilo que eles já têm, que é a condenação. Mas quando você muda o curso da tua vida e recebe a Cristo como seu Salvador e é cheio dessa vida eterna, agora você está caminhando para uma outra direção. E você começa a viver isso já.
e os benefícios disso no agora. Porque aqueles que vivem no pecado, eles vão colher os frutos do pecado na vida, uma vida derrotada, uma vida de sofrimento, muitas enfermidades, muitos problemas, muita confusão. É uma loucura danada a vida da pessoa que não tem Deus. Aquele que tem Deus já passa por dificuldades, até ele entender o poder que está dentro dele, que é o poder de Deus para mudar a sua realidade. Mas tem muitos que não conhecem esse poder e sofrem a vida inteira, atravessam o deserto aí sofrendo, para só depois, um dia, quem sabe, na eternidade, Deus irá para eles e falar: o poder esteve sempre com vocês, todo o tempo em que vocês peregrinaram sobre a terra. Por isso que Jesus disse: no mundo sofrereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, porque Ele nos deu o seu poder para vencer o mundo. Então olha só, vivos dentre os mortos, correto? E os vossos membros a Deus agora como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Verso 18, Romanos 6. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então agora nós não somos mais servos do pecado, somos servos da justiça. E essa justiça é a vida eterna que agora está em nós. Olha só, verso 19, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia, a maldade, para a maldade, apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça e para a santificação. No verso 22, mas agora libertados do pecado, fostes servos feitos servos de Deus. Tende o vosso fruto para a santificação e para a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O que Paulo está nos ensinando aqui? Que agora nós temos a vida eterna reinando em nosso corpo. Olha isso, irmão. Não é o pecado que reina mais. É a vida eterna, é o Espírito de Deus que reina. Ou você aceitou a Cristo e o pecado ainda está reinando. Então, olha, é por isso talvez que muita coisa na sua vida não avança, porque é o Espírito quem tem que reinar. Mas você vai orar e você diz: ai, mas a carne é fraca, ai meu Deus. De tanto orar assim, um dia o Espírito Santo me disse: olha, enquanto você estiver dando o poder que ela tinha, mas não tem mais, ela vai continuar mandando. E aí eu entendi, poxa, é mesmo, eu nasci de novo, eu recebi o Espírito de Deus, então agora o Espírito de Deus é mais forte que a minha carne. E aí você fica dando um poder para a carne que ela já perdeu. Por quê? Você morreu e nasceu, agora você é filho de Deus, Salmo 82, vós sois deuses, agora você recebeu o Espírito eterno de Deus, você tem a natureza de Deus. Quem é mais forte? O Espírito ou a carne? É o mesmo que você dizer, quem é mais forte? Deus ou o diabo? É claro que é o Espírito Santo. Entende? Então, olha, mude essa chave aí, vira essa chave na sua mente e você vai começar a ter poder sobre o pecado. O pecado está aí, a gente está sujeito a ele. Errar, todo mundo erra. É normal, pecar todo mundo pega. Eu posso pecar depois desse vídeo, posso acontecer alguma coisa sem querer, eu pensar algo ali e aquilo ser pecado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão a Deus. Vou me arrepender e vou invocar o poder da vida eterna, o poder do Espírito Santo para vencer aquele pecado, para que ele não tenha domínio. Porque quando a pessoa é dominada pelo pecado, ela é diferente, ela peca deliberadamente, ela não se arrepende, ela é um pecado atrás do outro, e aí vem aquela desgraça na vida dele. Por quê? Porque o pecado reina. Mas nós que temos agora a vida eterna e o poder da vida eterna e o Espírito de Deus, o Espírito eterno habitando em nós, nós temos o poder para dizer à nossa carne, não. Nós temos o poder para dizer à nossa carne, subjugue-se à vontade de Deus. É isso que Paulo nos ensina. Tem um verso na sua carta aos Coríntios que ele fala sobre isso, que ele subjuga a sua carne à obediência de Cristo, porque agora Cristo vive nele. Não mais o pecado tem domínio sobre ele. Entende? Então ele domina o pecado. Mas olha, voltando aqui, essa justiça de Deus que está em nós é a vida eterna. Um dom gratuito de Deus que recebemos apenas através de Jesus. Não existe outro doador da vida eterna. Não existe. Assim, eu posso doar sangue para uma pessoa que tem um sangue compatível ao meu, correto? Mas quem pode doar então o Espírito ao homem? Só Deus, porque é dele que vem o Espírito. O Espírito é dele. O Espírito é a vida.
da nossa natureza espiritual, assim como o sangue é a vida do corpo, correto? Então olha, Romanos 6:23 fala agora do poder da vida eterna sobre o nosso corpo, que o pecado não reina mais. Se o pecado não reina mais, nós vamos agora começar a desfrutar dos benefícios da vida eterna. Por quê? Quais são os frutos do pecado? O resultado do pecado é tudo de ruim que você puder imaginar. Então, quais são os benefícios da vida eterna? Pensa na vida eterna, só vai pensar coisa boa. Vida eterna com Deus é só coisa boa. Então, a vida eterna, ela tem os seus benefícios. E eu quero falar sobre um desses benefícios, que é a cura divina. Talvez você que me assiste está doente, ou conhece alguém que está doente. Olha só, é um benefício que você tem, que é o poder da vida eterna. Está lá em Atos capítulo 3, aquela passagem onde Pedro virou para aquele paralítico e disse para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus, o Nazareno. Está lá em Atos 3, você pode ler isso lá a partir do verso 4. Ele então, o que Pedro deu para aquele homem? O que ele tinha. O que ele tinha? A vida eterna. A vida eterna está onde? No Espírito eterno. O Espírito Santo eterno está onde? Está em mim e você. É o que nós temos. Olha, o que eu tenho, isso eu te transmito agora através desse vídeo, que é a vida eterna. E na vida eterna há saúde. Há saúde. Receba isso em nome de Jesus. Aí olha só. Como que eu sei que é a vida eterna que curou aquele paralítico? Quando Pedro vai falar à multidão lá dos israelitas, ele diz: e matais o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome, pela fé no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Então vamos entender aqui o que Pedro está nos mostrando aqui. Que primeiro, eles eram testemunhas da ressurreição. Se você é testemunha da ressurreição, você é testemunha da vida eterna. Por quê? Porque a morte não tem poder. Se a morte não tem poder, a vida é eterna. E eles, quando você fala que Jesus ressuscitou, você está testemunhando da vida eterna. E com a prova da ressurreição, que um dia nós vamos experimentar, que é um sinal da vida eterna, é um benefício da vida eterna, que nós vamos experimentar um dia, que é a ressurreição dos corpos. Olha só. Então esse curou, através do seu nome, a fé que é por ele, deu a este na presença de todos essa saúde. Então a saúde veio de onde? Veio dessa vida que estava nos apóstolos, que passou para ele. E essa vida vem de quem? Vem de Cristo. Porque ele ressuscitou. E a vida eterna é essa. Lembra? Que reconheçais a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o testemunho. Então olha só, o poder da vida eterna entrou naquele homem, fortaleceu as suas pernas, restaurou onde estava ali atrofiado, porque imagina, ele nunca tinha andado, então estava tudo atrofiado, mas naquele instante, olha, foi em questão de segundos, minutos, em instantes, aquele homem foi recuperado a sua saúde, porque a vida eterna tocou aonde habitava o pecado, que é o corpo. Então, se agora estamos na graça, a vida eterna, o Espírito eterno, ele é mais poderoso do que a carne que antes era dominada pelo pecado. Porque vindo Jesus, a justiça de Deus, ele nos deu esse poder de sermos filhos de Deus e de termos essa autoridade sobre o pecado, sobre todo o mal que vier contra nós. Porque está em nós isso. Então, olha, você que é cristão, você tem que entender, você recebeu esse poder. Se você é uma testemunha de Cristo, você tem isso em você. A cura que você espera, você que está doente, ela está mais perto que você imagina. Ela está aí, ó, dentro de você. Se você já serve a Cristo. Então comece a abrir sua mente para isso. E aí, olha só, Atos 4, verso 9. Eles foram interrogados, porque, né, por causa daquele milagre. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício, olha, feito a um homem enfermo e do modo como foi curado.
seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus o Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está curado. Então olha só, o que ele diz? O benefício. Então foi um benefício da vida eterna, que é a saúde, curou aquele homem. E para ilustrar mais isso, para você entender isso, para você não ter dúvida do seu milagre, como ele está tão perto de você, ele está dentro de você, a cura está dentro de você, meu irmão. Porque o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo não habita em você, convide ele logo para entrar no seu coração, na sua vida e trazer poder ao seu corpo. Olha só, Números 21 e 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-lo sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava curado. A serpente no deserto que curou as pessoas. E o que isso tem a ver com a vida eterna e o dom de cura, o benefício da cura? É quando Jesus falou que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele falou aquele sermão, no contexto ali, versos anteriores, o que ele estava dizendo? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Olha só, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, aonde? Na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele foi levantado na cruz, e ali, olha, quando você crê em Jesus, você recebe a vida eterna. Olha isso. E aí, o que acontece? Você recebe cura também. Porque ele foi levantado como a serpente no deserto. Que as pessoas olhavam para ela e eram curados, irmão. Então, olha, a cura está aí diante de você. Ele nos deu essa vida eterna. E falando ainda sobre isso, olha o que Pedro fala sobre isso. Esse Pedro, que acabamos de falar aqui, que foi usado pelo poder do Espírito Santo eterno para curar aquele paralítico. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, 24, ele diz: levando ele mesmo, Jesus, em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos curados. Aonde? Olha só, no madeiro. Mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Qual é a justiça? Está lá em Romanos 6. A justiça de Deus é a vida eterna. Então, olha só, pudermos viver para a justiça. Pelas suas feridas somos curados. Então a vida eterna está aí. Nós recebemos ela. Jesus pagou um preço muito alto por esse poder na nossa vida. E é essa vida que está lá em Romanos 8:11. O Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, se esse Espírito habita em vós, esse mesmo Espírito vitalizará, vivificará, curará, restaurará. Olha só, tudo isso significa uma só coisa, que é vivificar o vosso corpo mortal. Está lá em Romanos 8:11. Então o Espírito de Deus, ele te cura em nome de Jesus. Amém? É um poder da vida eterna. E para encerrar aqui, só algumas menções sobre essa vida eterna que está lá no livro de João. Ainda a respeito da vida eterna, se resta alguma dúvida a respeito do que eu falei aqui. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água para a vida eterna. Então essa água aqui, a gente bebe. Eu estou até bebendo que estou com sede. Estou falando rápido demais. Então essa água sacia a nossa sede do corpo. Mas a água que ele nos dá é a vida eterna. Ela vai saciar o quê? A sede do Espírito. E vai jorrar para a vida eterna. Olha, eu lhe der, se fará nele. Então já se fez uma fonte em nós para a vida eterna. E essa fonte, quando em contato com o nosso corpo, ela derruba o pecado. Ela derruba tudo aquilo que é fruto do pecado. E manifesta o fruto da justiça. E aí é o benefício que nós vimos lá, que Pedro nos mostra, que é a saúde, que é a justiça de Deus. Entende? A vida eterna.
João 4,14, João 5,24, olha ainda o que diz João 5,24. Diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então nós já temos a vida eterna. 5,39 ainda, olha o que ele diz: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Olha, a vida eterna está aqui, olha, a palavra de Deus testifica dela. Você vai ver aqui, ó, curas, milagres, prosperidade, vida, ressurreição de mortos, sinais, prodígios, salvação, testificam da vida eterna, e Jesus, ele nos dá a vida eterna. João 6,40, João 6,40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele também tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, olha, o último benefício que nós vamos experimentar no nosso corpo vai ser a ressurreição. Enquanto isso, nós já temos os benefícios à nossa disposição para a saúde, para a vitória. Entende? Porque nós já recebemos a vida eterna. Então você deixe fluir essa vida eterna. 6,47. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha aí. 6,47, 6,54, olha a importância da Santa Ceia aqui, ó. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Tá vendo? João 6,68, olha ainda o que diz o Senhor. Não, aqui diz Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então tudo que vem de Deus é eterno, a palavra dele é eterna. Passará céus e terra, mas a tua palavra não passará. Entende isso? João 10,28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, meu irmão, você está se sentindo aí que está desmoronando, está perecendo? Olha, o poder está aí. O Espírito Santo, eterno, ele tem a vida eterna, ele te deu a vida eterna. Então, levante-se na força de Deus. Porque, olha, você não vai perecer, nem nessa, nem na outra vida. Entende? 1 Timóteo 6,12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna, é algo que você toma posse. Entendeu? Tomou posse, é seu. Não deixe ninguém tirar de você, não deixe os problemas, as enfermidades, o diabo, nada tirar de você. Você tem a vida eterna, então use esse poder sobre o pecado, sobre os problemas, sobre tudo, porque você já recebeu. O que Jesus disse: tem a vida eterna, aquele que me recebe tem a vida eterna. É o poder de Deus, é a vida de Deus, a vida eterna é a natureza de Deus. Salmo 82, vós sois deuses. Entende? E 1 João 5,13, essas coisas eu escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então, olha, já está escrito para que você saiba que você tem a vida eterna. Então leia o Evangelho, leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, leia. Você vai saber o que fazer com essa vida eterna e o que ela faz em você hoje. Isso é muito forte. E eu preciso encerrar aqui. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus, pela seu interesse de assistir esse vídeo até o final. Tenho certeza que essa palavra despertou esse poder dentro de você. Amém? Senhor Jesus, o poder da vida eterna que está em mim, que está em todos que creem no Senhor, que esse poder se manifeste, curando os enfermos, restaurando famílias, abrindo portas, mudando a vida das pessoas, para que, meu Deus, nenhuma delas pereça, porque Satanás, todos os dias, ele quer tirar isso das pessoas, mesmo sabendo ele da dificuldade que é para ele, porque nós estamos na mão do Senhor. Mas Deus dá vitória para esse irmão, para essa irmã, para essa pessoa que me assiste, para que em nome de Jesus, ó Deus, ela experimente o poder da vida eterna que está no Espírito Santo, que os enfermos sejam curados, que os paralíticos andem, que os cegos vejam, que os surdos ouçam, que os endemoniados sejam libertos, que os perdidos sejam salvos, que os que estão perecendo, meu Deus, se levantem, que sejam restaurados, que eles não pereçam, mas permaneçam firmes, tomando posse da vida eterna, andando com glória sobre glória, recebendo, meu Deus, aí a graça sobre graça, lutando e vencendo todas as dificuldades pelo poder da vida eterna, em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Olha, esse poder está aí, está em nós, para nos dar uma vida extraordinária, uma vida de paz, de saúde, uma vida próspera, uma vida de vitória sobre o pecado, vitória sobre o inferno. Amém? Então, olha, estude mais, aprofunde mais, conheça mais, porque o que eu falei aqui é só a ponta do iceberg. Tem muito mais aí nas profundezas do oceano do Espírito. Amém? Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele. Vidas podem ser abençoadas e até salvas, curadas através dessa ministração. Amém? Deus te abençoe. Não deixe de curtir o nosso canal. Que Deus te abençoe mais uma vez. Tchau, shalom, paz de Cristo.